Bem, então hoje vamos falar do tema fome e peso misterioso. Aguardo pelos vossos comentários. Podem utilizar o chat, sim, para colocar perguntas. 2 pessoas já me perguntaram se os distúrbios alimentares têm a ver com o fígado, sim, e quais são os melhores alimentos para o fígado. Bem, de nada serve comer alimentos ideais para o fígado. Se vocês agora, comece por aqui, por responder esta pergunta, antes de começar. De nada serve comer alimentos que sejam aptos ou que sejam mais ideais para o fígado se o fígado já está intoxicado, se o fígado está colapsado, sim? Então a alimentação, que é algo que vem do exterior, não vai ter grande impacto, sim? Porque temos que limpar sempre de dentro para fora. Levo mais ou menos 3, 4 meses no que faço muitas mentorias, falo com muitas pessoas por telefone e muitas delas dizem-me: Catarina, já estou a tomar o chá de barotutu, que eu nem o conheço, para desintoxicar o fígado. E eu disse: ok, isso é como uma agulha no meio de um palheiro, sim? E a mesma coisa acontece quando muitas pessoas tentam perder peso, sim? E simplesmente retiram 1 ou 2 ou 3 ou uma certa categoria de alimentos na esperança de perder peso. E às vezes até perdem ali umas gramitas, uns quilitos, mas depois tudo volta ao normal, sim? Eu quero vos dizer que o caminho da sanação, quero vos dizer que o caminho para a cura, o caminho para alcançar o teu objetivo é um caminho de longo prazo, sim? É um caminho de médio e longo prazo. Quanto melhor fizeres as coisas, mais resultados colherás. Não sei se tens horta ou não, se tens um pedaço de terra onde costumas cultivar os teus alimentos, mas muito provavelmente quando cultivas, esses alimentos não são alimentos que cultivas hoje e amanhã já tens batatas, verdade? Pois com a nossa saúde acontece exatamente a mesma coisa. Então sim, obviamente poderia-te relatar aqui uma lista de quais são os alimentos mais top para desintoxicar o fígado, mas não é o alimento que desintoxica o fígado, senão que é tirar a obstrução do nosso corpo para que o corpo tenha mais vitalidade. De facto, a cura é igual à vitalidade menos obstrução, sim? Quando nós retiramos aquilo que obstrui o nosso corpo, teremos muito mais vitalidade, teremos muito mais energia, sim? Então, não temos que colocar o foco no alimento, mas sim na eliminação de toxinas, na eliminação daquilo que obstrui o nosso organismo, sim? Então, vocês podem ir para a prima Google e pesquisar alimentos para o fígado, sim? Mas isso não te vai salvar dos teus problemas, porque isso é como uma agulha no meio de um palheiro. É como se disséssemos que a alimentação é o único pilar da nossa saúde. É uma grande mentira. A alimentação não é o único pilar, sim? A alimentação é um fator muito importante, é o pilar mais importante, mas não é o único, sim? Temos que cuidar muitos outros, ok? Então, quero-vos contar que tanto o excesso de peso como a magreza, sim, o fator é o mesmo, o problema é o mesmo. Tem a ver com obstrução. Quando falamos de magreza extrema ou quando falamos de uma pessoa que não consegue ganhar peso, estamos a falar de que existe um fígado que está totalmente colapsado e que há presença de parásitos, sim? Então, os parásitos estão a comer os teus próprios nutrientes, não só os nutrientes do alimento que estás a ingerir, como também os nutrientes do teu próprio corpo. Estão-te a roubar minerais cada dia. Como, por exemplo, aquelas pessoas que têm anemia, o que é que está a acontecer? As pessoas que têm anemia têm presença de muitas parasitas e uma delas bebe quase 1 litro de sangue do seu organismo. Sim? E por muito que tome suplementos ricos em ferro, nem absorve o ferro do suplemento, nem o ferro dos alimentos. Porquê? O que é que está a acontecer aqui? Há um fígado que está em colapso. Sim? Um exemplo muito claro são todas as pessoas que têm problemas hormonais, ok? Mas vamos continuar. Qual é o tema que nos traz hoje aqui? É falar sobretudo do tema excesso de peso e inclusive da fome misteriosa. Quantos de vocês já ouviram que a fome é emocional, a fome é psicológica, a fome é sensorial? Existem até 7 tipos de fome. Sim? Fome sensorial, emocional, ou seja, todos os 5 sentidos são sentidos através dos quais podemos sentir fome. Fome mental, fome de várias formas. Mas a única fome real que existe é a fome celular e é quem temos que nutrir verdadeiramente. É às nossas células. Não à mente, não ao coração, não ao desejo, mas sim às células, porque são as que nos mantêm vivos. Quem me segue já há algum tempo, eu costumo dizer que as células cagam aquilo que tu comes. Portanto, é muito importante colocar o foco em o que é que eu levo à boca todos os dias, sim? Porque é a partir de aí que se vai produzir ou
um excesso de peso, ou a fome misteriosa, ou pelo contrário, não conseguir ganhar peso. Mas hoje, mesmo aquelas pessoas que querem engordar, podem colocar o carapuço com esta mesma live, porque o problema é o mesmo, sim? É um fígado que está em colapso, é um fígado que está intoxicado. Eu costumo dizer que o fígado é aquele órgão esquecido. Quando as pessoas têm dor de cabeça, dizem, ai, dói-me a cabeça, e metem a mão na cabeça. Quando as pessoas têm arritmia ou palpitações cardíacas, metem a mão no coração, ai, dói-me o coração, tenho o coração acelerado. Quando há dilatação abdominal ou quando há gases, flatulência, inchaço, sim? Que as calças precisam de mais 3 números, sim? As pessoas metem a mão nos intestinos, metem a mão na barriga e dizem, estou lixada dos intestinos. Mas o fígado é aquele órgão que não dói, nem se manifesta. Sabem como é que ele fala com o corpo? Através das etiquetas que se chamam doenças, sim? Cada um tem as suas dores, por assim dizer. Então, essas etiquetas são as etiquetas que realmente são a forma em como o fígado fala. É um órgão silencioso. Pensa, sente e respira. Por isso, e eu sempre ponho este exemplo em todas as formações de limpeza ao fígado, que é um fator muito importante. Aquelas pessoas, não sei se conhecem alguém, quando fazem um transplante de fígado, é muito importante saber quem era essa pessoa que tinha aquele fígado que agora vai ser transplantado para outra pessoa. Porque esse mesmo fígado agora, noutra pessoa, vai fazer com que essa nova pessoa, com o fígado daquela outra, tenha o mesmo carácter, certos comportamentos, sim? Porque ele pensa, sente e respira. Mas hoje vamos falar do tema peso e vamos falar sobretudo da fome misteriosa. Vamos começar pelo tema da fome misteriosa, porque talvez vocês pensam que por comer muito ou comer pouco engordam ou emagrecem, sim? E o fato de o corpo engordar ou emagrecer tem a ver quanto de saudável está o teu fígado, sim? Uma pessoa que não consegue engordar, o fígado está a processar de forma muito lenta, ou está a queimar muito rápido e por isso não absorve nutrientes. E a mesma coisa a pessoa que tem excesso de peso. Esse fígado queima de forma muito lenta, então vai acumulando, sim? É uma forma que tem o fígado de se proteger. Então eu quero que vocês me ajudem, aí do outro lado do ecrã, a colocar... vamos aqui recopilar uma série de mitos que já tenhamos ouvido falar acerca do peso. Quando vocês conhecem, ou vocês mesmos já ouviram, se é o vosso caso, se tiverem excesso de peso, obesidade ou qualquer outro problema com o peso, quantas coisas, quantas frases, palavras, expressões já ouviram? Coloquem aí no chat. Quero a vossa ajuda. Ativem esses dedos aí no vosso teclado. Eu vou-vos soltar aqui um mantra, sim? Tens que comer menos e mexer-te mais. Que outras expressões é que já ouvimos falar acerca disto? Tens que comer menos e mexer-te mais. Que mais expressões já ouviram falar sobre o tema do peso ou o tema da fome? Tudo que estiver relacionado com fome e peso. Ou falta de fome, ou falta de apetite. Mas todas essas expressões relacionadas com o comer. O que é que está a acontecer aqui de raro? Que a gordura é hereditária. Boa, vamos apontar. A gordura é hereditária. Hereditária. Tens que comer menos. Comer menos. Mexer-te mais. Tem que fechar a boca. Mesmo. Tem que fechar a boca. Ou seja, tem que comer menos. Fechar a boca. O que mais? Que mais expressões é que já ouviram? Para os magrinhos tem que dizer, tens que comer mais. Claro, tu não comes nada, estás sempre a dieta, não é? Imagina. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Quero-vos ouvir. Quero-vos ler. Para engordar tens que comer mais. Óbvio. Temos mais mitos. O metabolismo é lento. Filha da mãe do metabolismo funciona mal. Olha só. Olha o que dizem tantos médicos. O problema é metabolismo hereditário, como dizia a Cristina. Deves ter a bicha solitária que não engordas. Sim, isto é sobretudo a bicha solitária. Que mais é que já ouviram falar? Muitas pessoas, sim, não têm a bicha solitária, mas têm outros parásitos que se alimentam, sim? Temos que fazer escolhas melhores. Melhores escolhas. Melhores escolhas.
Mais. Melhores escolhas. Continuo a ler-vos por aqui. Melhores escolhas. Mais, poderíamos apontar mais, que é um problema psicológico. Sim? Que as pessoas o que têm é um problema psicológico. Um problema mental, um problema com a comida. Até a água engorda, só por respirar engorda. Verdade? Por outro lado, que são as pessoas que, como estão em casa e não fazem nada, então pensam na comida, não é? Então é o fator de não fazer nada. Não faz nada. Não faz nada. Então, como está aborrecida em casa, então acaba por comer. Quantos mais mitos ouvimos falar acerca disto? Muitas pessoas, inclusive muitos profissionais, dizem às pessoas que têm azia e refluxo que é normal que comam muito porque tem a ver com a azia e o refluxo. Sim? E há pessoas que até para acalmar, sim, para acalmar essa azia e esse refluxo, sim, é como para apagar essa chama, esse fogo, então comem mais. Sim? Quantos mitos mais podemos ouvir? A idade, depois da menopausa não se consegue emagrecer. Olha, esta é muito boa. Depois da menopausa não se consegue emagrecer. Tudo pelo contrário. É inclusive mais fácil porque o corpo sacia-se muito, ou seja, necessita menos comida. Sim? Ou seja, com comida mais densa nutricionalmente é muito mais fácil emagrecer. E essa é a tendência natural. Reparem que se vocês olharem para uma pessoa maior, todas as pessoas maiores têm tendência a ser muito mais magras. Portanto, isto também é outro mito, que depois da menopausa, sim, até porque a menopausa, sim, está relacionada com a toxicidade no nosso organismo. As pessoas que têm sintomas de menopausa, claramente têm muita toxicidade no corpo, sim? Ou quem tem síndrome pré-menstrual, sim? Dores nos rins, dores nas mamas, que têm vômitos, náuseas, que ficam com o estado de humor alterado. Então, o síndrome pré-menstrual tem a ver com a presença de toxicidade, sim? Reparem que as fêmeas, sim? Falando do mundo animal, sim? Elas não engordam por ter a menstruação, elas não têm sintomas por ter menopausa ou outros fatores relacionados. Sim, então é um indicativo. De facto, a mulher saudável, muito, muito saudável, teria capacidade para ter filhos até aos 60, 70 anos, se o corpo está limpo, ok? Tanto que nós temos relatos de muitos alunas, quando falo de alunos feminino e masculino, temos relatos de muitos alunos que inclusive aos 55 anos que já achavam que estavam na menopausa, de repente, tcharam, aparece o senhor vermelho, sim, o senhor vestido de bata vermelha a dizer, ei, estou aqui, sim, e a pessoa que se calhar já não menstruava há 7 ou 8 anos, a pensar que já estava em pré-menopausa, de repente, o caraças do sangue aparece a dizer, ei, o teu corpo está vivo e eu estou aqui. Ok? Então entramos num ciclo vicioso. Então, da mesma forma que não é o PDI que pesa, o que pesa são as toxinas. Então, já recolhemos aqui uma série de mitos, sim? E todos estes mitos estão muito bem, são expressões, é como quando uma pessoa tem problemas e não há causa aparente, então o teu problema é doença autoimune, como se o corpo fosse estúpido e se atacasse a si mesmo. E vocês sabem que isso é uma grande mentira, porque quando fazemos uma ferida, o corpo tenta fechar. Quando ficamos com uma gripe, o corpo tenta se curar. O corpo trabalha 24 horas, 7 dias da semana, toda a tua vida, na autocura. Sempre, sempre a regenerar-se. Então, temos que pensar que tudo isto são teorias, são mitos, mas nenhum deles está fundamentado. Sim? Até aqui tudo bem? Em que é que nos basamos para dizer isto? Qual é a base disto? E nunca ninguém associa isto a este órgão esquecido que tanto falamos e vamos abordar aqui, que é o tema do fígado. Ok? Por outro lado, para mim, desde a minha humilde opinião, é um verdadeiro insulto, sobretudo como profissional, já nem digo como ser humano, obviamente, não respeitar a outra pessoa, independentemente de qual seja a sua condição física, mental ou espiritual, mas sobretudo sendo um profissional, seja médico, nutricionista, coach ou um guia, de alguma forma para ajudar a outra pessoa a recuperar a sua saúde, para mim é um insulto que alguém diga que o problema é mental, psicológico, que é falta de força de vontade, que esta pessoa não faz mais por si, que o que devia era fechar a boca, como diziam por aí, sim? Quando, na verdade, estamos a falar das consequências só, que isto são consequências, sim? E nunca falamos da causa. Então, qual é a verdadeira causa? A causa não é mais que um fígado que está intoxicado. Vou apagar isto, porque mitos vocês já devem ter ouvido 50 mil, sim?
Mas o mais importante é vocês perceberem que a causa raiz é um fígado que está em colapso. Mas não sabemos como é que funciona a nossa maquinária lá dentro. E na verdade nós temos é que aprender o ABC do nosso corpo para entender porquê da fome misteriosa e porquê então o aumento de peso. De facto, as pessoas que têm mais peso, de facto, são as que comem menos. E aqui temos um indicador e um fator também interessante, sim? Muitas pessoas, se vocês virem, as pessoas que comem menos, as pessoas que têm excesso de peso, sim, são pessoas até que se cuidam na alimentação relativamente, são pessoas que até comem pouco, são pessoas que até se preocupam em se mexer e ainda assim parece misterioso, verdade? Dizes, fogo, faço de tudo, já tentei de tudo, já tentei ultrapassar esta situação, mas chega a um ponto que até tiro a toalha. Fico frustrada, certo? Porquê? O que é que está a acontecer? Qual é o problema principal? Onde é que está a causa raiz? A causa raiz está nesse fígado. E há 2 fatores-chave dentro deste aumento de peso. Um deles tem a ver com a falta de reservas, sim? A falta de combustível. Praticamente todos vocês, sobretudo quem tiver carta de condução, se tiverem um carro, vocês veem que uns funcionam com gasóleo, outros funcionam com bateria, com eletricidade, os carros elétricos, outros funcionam com metano, sim, existe também um combustível que é feito através da caca reciclada, outros funcionam com gasolina. E o teu corpo também funciona com um combustível determinado. Combustível do que ninguém fala e que todos, aí fora muitas vezes inclusive, fazem questão de que evites esse alimento. Então, por um lado são os hidratos de carbono limpos, sim, isto é muito importante, hidratos de carbono limpos, sim, são a chave para poder reverter qualquer problema a nível de excesso de peso. É o consumo de carboidratos limpos. O combustível do nosso organismo, essencialmente, é a glucose, sim? Açúcares simples. Então poderíamos dizer que isto é igual a açúcares simples. É a mesma coisa. Açúcares simples, sim? Então, esta é a chave. E é a chave que muitos profissionais te proíbem comer. Por isso é que vais engordando, sim? Porquê? Porque comes pouco disto e muito das outras coisas. Mais proteína, mais gordura e menos açúcares simples. Reparem só, se praticarem uma dieta cetogénica, isto é a primeira coisa que te vão eliminar, os açúcares. Fruta não, vegetais com um índice glicémico um pouco mais alto, não. Mas é que o fígado e o nosso cérebro alimentam-se de açúcares simples. Por isso é que quando estão muito esgotados a nível mental, o corpo pede açúcar. E as pessoas, em vez de comer uma fruta, em vez de consumir uma tâmara ou frutas secas, o que é que vão fazer? Um bolinho, um pãozinho, sim? Então, estamos a evitar frutas e vegetais em detrimento de outro tipo de alimentos, sim? Como podem ser proteínas ou gorduras. Então vamos ter as artérias agora mais espessas, o sangue mais sujo e, portanto, vamos começar a acumular gordura, sim? E a partir daí aparece a fome misteriosa. Porquê é que estamos sempre fomeados? Porquê é que o fígado está cheio de fome? Vamos falar de que o fígado tem fome. Uma pessoa cujo fígado tem fome é uma pessoa que vai ganhar peso de forma constante. Sim? Porquê? Essa é a grande questão. Porquê é que o fígado tem fome? Vou-vos pôr um exemplo. Quem é que daí, do outro lado do ecrã, é mamã? Quem é que daí é mamã? Tem filhos? Já teve filhos? Quem é mamã? Quem é mamã? Leia os vossos comentários. Quem é que daqui é mamã? Os papás não contam, só as mamãs. Os papás só contam amanhã, dia 19, as mamãs todos os dias. Eu. Muito bem. Há um fator muito interessante que é, reparem só que quando vocês estão grávidas, ou estiveram grávidas, sim, nessa fase, é uma fase da vida na que comem mais, o corpo demanda mais. E então, a escusa é, como estamos com um bebê, necessitamos mais nutrição. Porquê que isto acontece? Porque não tens que nutrir só o teu corpo, mas sim o fígado desse bebê para que se possa desenvolver, sim? Corretamente. Para que essa criança tenha um desenvolvimento ótimo. Quando não damos o combustível necessário, e reparem que nesta fase
é uma fase na que praticamente não te proíbem nada, a não ser os alimentos altamente tóxicos, mas é uma fase na que tens de consumir muita fruta. O bebê nasce e tem que consumir muita fruta. Sim, é o alimento de base da criança. Já nem entro dentro do tema da fisiologia. Sim? Para que é que estamos desenhados? Para comer frutas, carnes, peixes ou o que é que seja. Sim? Então o fígado, quando o fígado tem fome de quê? Tem fome de açúcares simples, porque é o combustível do cérebro e do fígado. Sim? E graças ao cérebro e graças ao fígado podemos funcionar. Podemos ter foco, concentração. E podemos ter esse combustível necessário, essa energia necessária para ter os nutrientes que necessitamos para viver. Sim? Com energia. O alimento não dá energia, mas o corpo sim necessita. O nosso corpo é um corpo energético, automaticamente recarga-se eletricamente, ou seja, nós dormimos, reparamos e regeneramos, sim? Então temos energia e poderíamos estar muitos dias sem comer. Mas quando temos uma demanda ou um desgaste mental e físico, então aí sim temos que repor com nutrientes. Mas quais são os nutrientes essenciais? Açúcares simples. Quando na nossa alimentação esta categoria de alimentos é que menos predomina, então o fígado vai ficar cheio de fome. Se o fígado tem fome, então o corpo, a tua mente e o teu corpo vão-te demandar alimentos ricos em hidratos de carbono complexos. Sim? Vai-te demandar tudo o que não é necessário. É o que te vai fazer engordar mais. Sim? Hidratos de carbono complexos. Arroz, massa, pão, bolinhos, bolachinhas, pãezinhos, todas essas coisas que não são nada boas. Sim? E há pessoas que dizem, uma banana não, mas uma bolachinha integral sim. Muita fruta não, mas um pão com manteiga e um cafezito, sim. Sim? E podes comer menos. Podes comer até pouquíssimo. Pode ser um pão de centeio, pode ser integral, pode ser um café descafeinado, guaioio, aguado. Vais engordar. Se não for agora, vai ser daqui a 10 anos. E por isso é que as pessoas, ao chegar aos 40 ou aos 50, dizem, puta que... O PDI, não é? Ai não, é a menopausa, é a idade, é... Ai não, é que agora como não trabalho, não me mexo tanto. Não, é o que tu colocas na tua boca, sim? E uma das chaves principais é dar-lhe o combustível necessário, porque senão vais-te sentir cansada, fatigada, com dores e vão aparecer uma série de sintomas, ok? Então, o que é importante? Dar este combustível que é o mais importante. Se não dermos este combustível, o que é que vai acontecer? Muitos problemas, sim, cada um dirá uma etiqueta diferente, mas vão aparecer muitos problemas. Os problemas principais são nos rins, no baço, no pâncreas, essencialmente no fígado. Quando temos problemas no fígado, um sinal claro, clarinete, é dor de cabeça, mãos e pés frios. O fígado é o que distribui a energia por todo o organismo. Quando o fígado não está a funcionar corretamente, não consegue levar energia a todo o organismo. Por isso é que a energia não chega às extremidades. E então, o que é que vamos ter diariamente? Mãos e pés frios e dor de cabeça cada dia. Olhem que coisa tão estúpida, não é? Parece algo banal. E alguém dirá, tens um problema de saúde? Não, eu de saúde estou muito bem. Tens as mãos e os pés frios? Ah, amiga, então o teu fígado não está assim tão bem, sim? Então, quando falta este combustível, estamos esfomeados, parece que nunca estamos satisfeitos. Então, a pessoa, mesmo comendo um prato de comida, hipoteticamente saudável, se não tiver açúcares simples, sempre vai estar cheia de fome. E acaba de comer, e sabem o quê? Agora necessita do cafezinho com a natinha. Ou necessita qualquer coisa doce. Ou necessita doces. De facto, há pessoas que têm compulsão alimentar só, única e exclusivamente por doces. Não é por toda a alimentação, é só por doces. Sim? Então, como resolver uma compulsão alimentar? Desintoxicando o teu fígado e, a partir daí, começando a nutri-lo com alimentos ricos em açúcares simples, ok? Esta é uma das chaves fundamentais. Por outro lado, quando existe fome misteriosa, sim, por um lado, falta destas reservas. Mas o que é que acontece a longo prazo? As glândulas suprarrenais, que são como dois pequenos feijõezinhos que temos aqui na zona das lombares, sim, como quando tem a menstruação que dói aqui, sim, essas glândulas começam a entrar em estado depressivo, sim, e ao estarem deprimidas, funcionam cada vez pior. E ao funcionar cada vez pior, essa pessoa vai começar a acumular cada vez mais peso e a ter cada vez mais fome. Por isso é que poderíamos falar até do fenómeno fome misteriosa.
O que é que vai desencadear a longo prazo? Problemas a nível de saúde, sim? Por isso é que ninguém fala do fígado, porque o fígado é esse órgão esquecido, é o motor do veículo, sim? Reparem só, num veículo de verdade, num carro de verdade, o motor é uma das peças que quase nunca se estraga. Mas se o motor não carbonizar corretamente, sim, qualquer outra peça do carro vai funcionar incorretamente. Isso é o que acontece a nível de saúde. Se o fígado não queima de forma correta a comida, e agora vamos falar do tema metabolismo, o que é que vai acontecer? Vou estar mal dos intestinos, vou ter problemas no sistema reprodutor, vou ter algum problema a nível hormonal, como as glândulas tiroideas, sim, as pessoas que têm hiper e hipotiroidismo, acne, icterícia, qualquer problema de saúde tem a ver com esse motor que não está a funcionar corretamente. Sim? Não está a processar a comida de forma correta. Ou queima muito rápido ou queima muito lento. Outro dos mitos que falávamos, e é o mais utilizado, é o tema do metabolismo. Tu estás mais gordinho porque o teu metabolismo está lento. E a pessoa, pronto, diz, olha, calhou-me, foi hereditário, a minha mãe também já era gordinha, então olha, má sorte, então agora vou ter que aguentar com o metabolismo lento toda a minha vida e pronto, e é isso. E então a pessoa fica ali e perde toda a esperança para o resto da sua vida e já está, compra aquela moto, sim? Então começa ali a vibrar ainda mais baixo, perdendo toda a esperança. Já se sentiram identificados alguma vez com esta situação? Ou alguma vez alguém vos disse, não, é que o tema é o metabolismo lento? Não existe. Falar de metabolismo lento ou metabolismo rápido é como falar de doença autoimune. O corpo jamais se ataca a si mesmo. O corpo simplesmente tenta utilizar todos os mecanismos para se defender e para regenerar. Mas se aquilo que tu fazes na tua vida diária são hábitos e uma alimentação que impede essa cura e essa regeneração, obviamente vamos ter problemas. O que é que acontece? Nunca houve uma campanha a favor nem de frutas, nem de ter fígados limpos, porque senão isso não é rentável, obviamente, sim? E ninguém fala que, inclusive, as pessoas têm colesterol. Hemos de fazer uma live sobre o colesterol. Tenho por aqui umas pepitas de ouro que vos vai bolar a cabeça. Bum! Sim? Então, quero-vos dizer que, relativamente ao tema do metabolismo, o que é que está a acontecer a nível metabólico com as pessoas que têm excesso de peso? Por um lado, já falamos, falta de combustível adequado, açúcares simples. Por outro lado, quando as glândulas suprarrenais estão deprimidas, estressadas porque não têm o combustível necessário, sim? Então, reparem só, primeiro precisamos de hidratos de carbono limpos. Agora estarão a perguntar, Catarina, o que é que são os hidratos de carbono limpos? Então, precisamos de hidratos de carbono limpos. Por sua vez, estes hidratos de carbono limpos são os açúcares simples. Mas se não houver isto, sim, o que é que vai acontecer? As glândulas suprarrenais, sim, por isso é que há pessoas que têm problemas nos rins e por isso é que têm infecções urinárias e por aí fora, sim, as glândulas suprarrenais, que são esses feijõezinhos, sim, são as que vão dar lugar a depressão, problemas nas tiroides, problema a nível hormonal, seja no sistema reprodutor, seja feminino ou masculino, sim, tudo que tem a ver com hormonas. Não produzir serotonina, ter problemas de insómnio, ou seja, não produz melatonina corretamente. Então, quando há um problema nas glândulas suprarrenais, esta pessoa vai entrar num estado mais depressivo, mais negativo, numa frequência muito mais baixa, sim? Então, é um ciclo vicioso. Falta combustível e o segundo passo é que estas glândulas ficam estressadas. Então, o corpo não filtra corretamente, não consegue eliminar toxinas. Então, o seu sistema de eliminação, o sistema de desintoxicação, que naturalmente o corpo faz todas as noites, quando está a trabalhar para eliminar os tóxicos, sim, começa a ficar deficiente, sim, começa a falhar esse sistema de eliminação, porque são as glândulas suprarrenais. Os rins, depois do fígado, é um dos principais filtros do nosso organismo, sim? Filtra as coisas boas para não deixar de passar as más. Quando esses rins colapsam, sim, já bem porque o fígado está colapsado, porque não tem o combustível necessário, então aí começamos a ter uma série de problemas graves e menos graves também. Por isso é que há pessoas que dizem, eu não tenho nenhum diagnóstico. Não tenho, mas tenho dor de cabeça, mas tenho excesso de peso, mas tenho mãos e pés frios, mas tenho emoções baixas e instáveis. E o que é isso? Sim, é um problema. Porque a condição natural humana é estar bem, em paz, em harmonia e sem ansiedade. Ok? Então, tudo isto tem a ver com o nosso fígado. Por outro lado,
Tema do peso. É a consequência de, quando isto não funciona, automaticamente vamos começar a aumentar o peso. E porquê que aumentamos o peso? Não é pela idade, senão que quantos mais anos tens, mais toxinas acumulas, então mais peso vamos ter. É fácil perder peso aos 40 ou aos 50? Claro que sim. Simplesmente o que temos é que limpar a maquinária. Temos que limpar esse veículo. É como se tivéssemos um carro que está aí sem trabalhar há muito tempo, sim, ou que trabalha mal porque estamos a colocar o combustível mais barato e o pior e não limpamos os filtros, sim. Reparem só, vamos pensar no exemplo de um carro. Podemos colocar um combustível bom ou um combustível menos bom. Podemos mudar os filtros, mudar a água, mudar o óleo. E dentro do organismo? Quantas vezes limpam o corpo? Então é normal acumular peso, sim? Mas não é pela idade, não é pela menopausa. A menopausa, quando há sintomas, sim, nós podemos chegar a uma menopausa ou passar por uma menopausa sem qualquer tipo de sintomas. Então, não é nem a menopausa, nem o peso que nos vão fazer ganhar, nem a idade que nos vão fazer ganhar peso, ok? Se o corpo está limpo, tem energia, tem alegria, ou seja, a nível emocional vai estar bem, a nível físico também. Então, o que é que acontece com o maldito peso? Sim, o que é que acontece com essa luta contra a balança, luta contra a alimentação? De facto, há pessoas que chegam a um ponto de estão a comer e começam com o garfo, uma coisa para ali, uma coisa para acolá, uma coisa para ali. Ai não, isto eu não vou comer porque talvez, se calhar isto engorda. Então começa, quando chegamos a este ponto, começa a haver logo, obviamente, uma má relação com a comida. Porquê? Por não entender o que está a acontecer. Simplesmente por isso. E é muito fácil perder peso. Mas quando estas pessoas têm as glândulas suprarrenais esgotadas, jamais podem privar-se de comer. Têm que comer até mais vezes. Açúcares simples, porque o corpo necessita energia para poder eliminar toxinas. As pessoas que já estão com as glândulas suprarrenais depressivas, estressadas e que não estão a conseguir filtrar corretamente, normalmente comem mais porque têm peso e querem perder peso, começam a restringir e o corpo agora tem menos energia. Então, menos energia para eliminar toxinas. Sim? Portanto, isto é um dos temas que vamos falar. Meninas que vos estou a ver aí, quem está dentro do protocolo do fígado, vamos falar muito sobre este tema. Por outro lado, vamos falar de coisas importantes. Já falamos de alguns mitos. Come pouco, come muito, mexe-se pouco, é uma questão metabólica, etc. Mas quando chegamos a este ponto de ter peso, é simplesmente uma chamada de atenção do fígado. O fígado está a gritar, sim? Mas como o fígado não dói, não colocamos a mão no fígado como colocamos na cabeça, nos intestinos ou num pé, sim? Ou na zona lombar porque temos um problema nos rins. Até aqui, tudo certo? Me seguis? Escrevam por aí, quero saber se vocês estão a entender. Se não, paramos por aqui. Dúvidas que vocês tenham? Então, o tema da fome misteriosa tem a ver com falta de combustível. Por outro lado, a modo resumo, outra questão importante é a presença de parasitas, sim? As parasitas bebem sangue e comem certos nutrientes e, por sua vez, as células também, que elas cagam o que tu comes. Por isso, se comes pão, elas vão-te pedir pão e ao dia seguinte transforma-se isso num ciclo vicioso e as pessoas não conseguem sair dali, sim? Desde que me conheço por gente, sempre tive pés, mãos frias e dores de cabeça, sempre foi assim desde criança. Uma questão então, não acreditas em doença autoimune? Não. E aquelas pessoas que sofrem de lúpus e têm de tomar cortisona, simplesmente o que temos é que restabelecer a ordem biológica e limpar o nosso terreno. Pensem que o corpo é como um terreno biológico, sim? Quando esse terreno está sujo, não é fértil. Por muito que tentes plantar, nada vai crescer, nada vai germinar. Aqui é a mesma coisa. De facto, num terreno sujo, o que é que vai germinar? Vírus e bactérias, que é o que acontece no corpo. Parasitoses e acidez, que igual a inflamação. Inflamação é igual a diferente tipo de etiquetas, sim? O lúpus é algo que tem a ver com dermotoxinas, sim? Por isso é que essas pessoas começam a ficar com muitos problemas a nível de pele, sim? O intestino é o nosso segundo cérebro, mas para que o intestino fique inflamado, o fígado está colapsado, não consegue processar corretamente os alimentos, então o intestino inflama. E como inflama, vai falar o corpo. Como? Através de problemas na pele, sim? Pode ser
através do lúpus, pode ser qualquer outra coisa. Isso é o que dá lugar a dermotoxinas. Existem determinados vírus e bactérias dentro do nosso organismo que se alimentam de toxinas, como por exemplo o vírus Epstein-Barr alimenta-se de vírus e toxinas que estão dentro do nosso organismo. Então, quanto mais alimentos tóxicos ingere, mais está a alimentar esses vírus. Então, multiplicam-se, igual que as parasitas. Sim? Portanto, é todo um mundo. Então, é normal ter doenças? Não, não existe como tal. O que existe é um corpo sujo. O que existe é um corpo cheio de toxinas. Ok? Como é que uma pessoa com um câncer em estágio 4, em 4 ou 5 meses é capaz de reverter? Usando as ferramentas certas. Outra coisa é que o 95% da população não queira tomar responsabilidade daquilo que está acontecendo no seu corpo. Por um lado, não sabe nem sequer como funciona o corpo. Está a ser acompanhada muitas vezes por pessoas que nem sequer sabem qual é o GPS do seu próprio corpo. Quanto mais para delegar, quanto mais para orientar a outros. Sim? E quando as doenças começam nas crianças? Adoro esta pergunta. Não sei como é que te chamas, CD? Adoro esta pergunta. E quando as doenças aparecem nas crianças? Uau! Isto é por falta de consciência? Carla, graças, muitas graças pela tua pergunta. Adoro, eu fico aqui toda explosiva. Adoro esta pergunta, porque muitas vezes dizemos fogo e aquelas criancinhas que já nascem com leucemia, aquelas crianças que já nascem com certos problemas. Aqui nunca costumo falar publicamente do tema da criança consciente e da criança, não a criança interior, mas sim da criança consciente que é. Vocês não sabem, sobretudo, vocês sendo mamãs, em algum momento da vossa vida, foram mães. O 90% das mães são mães quase que, olha, aconteceu, apareceu, estou grávida e muito bem-vindo, sim? Mas muitas vezes essa criança, essa cocriação de uma nova vida não é cocriada com antecedência, sim? Então, o que é que acontece? Ah, não, simplesmente quero ter um filho. Quero ter um filho, mas o que é que implica ter um filho? Porquê ter um filho? Para que ter um filho? Como é que eu quero cocriar essa vida? Porquê é que eu quero ser um canal e que através de mim haja uma nova vida? Tu és o canal. Se o teu canal estiver sujo, se o teu terreno biológico estiver tóxico, essa criança vai nascer naturalmente tóxica. É através do cordão umbilical onde se gera a vida dessa criança. A primeira união entre a mãe e o bebê é pelo cordão e aí está toda a informação, sobretudo a nível bacteriano. Então esta criança, quando já nasce com doenças, tem a ver com que papai e mamã tinham corpos que estavam sujos. Então isso é como cocriar uma vida, uma criança de forma inconsciente. Sim? Então é muito importante, e sobretudo quem quiser ser mamã ainda por primeira vez, ou segunda ou terceira, é igual, é muito importante pensar como vamos cocriar essa vida. Preparar todo um momento especial para trazer essa vida ao mundo. Sim? Não de qualquer jeito, não de qualquer forma, não em qualquer momento da vida. Sim? Se pensarmos que somos seres energéticos, tudo conta e tudo influencia. Influencia como está o corpo da mãe, influencia como está o corpo do pai, influencia o estado energético, físico, mental e espiritual de cada um dos membros. Sim? É a união de duas forças que vão dar lugar a uma nova vida. E isso vai afetar e vai impactar nesse novo ser, não só na sua condição física, como também na sua condição mental, energética e espiritual. E quando falamos de condição física é, se esses dois corpos que vão dar lugar a uma nova vida são corpos que estão tóxicos, o que é que vai nascer? Um novo ser tóxico. Sim? Por isso é que há crianças que têm muito boa saúde, muito boa imunidade e outras não. Ok? Então é muito importante, tanto papá como mamã, antes de ter uma criança, isto é algo consciente, é algo que implica autorresponsabilidade a nível de saúde. Da mesma forma vocês mesmos, se vocês não se cuidarem, que culpa têm os vossos filhos ou os vossos pais de ter que cuidar de vocês? Ou vocês mesmos, se estão a cuidar de um pai ou uma mãe, por sua irresponsabilidade muitas vezes de não autogerir e de não ser autorresponsável com a sua própria saúde, ao fim e ao cabo tem que carregar com um frete, com uma mochila, que custa peso, tem peso essa mochila, pesa na vida, sim? Porquê? Simplesmente porque o outro ser foi irresponsável, não foi autorresponsável com a sua própria saúde. E a mesma coisa acontece com as crianças, tanto na pessoa maior como na criança, é a mesma coisa. A criança não depende da criança, obviamente, ela acaba de nascer, mas porquê nasceu assim?
Sim? Quantas mamães estão grávidas e fumam? Quantas mamães estão grávidas e comem o que lhes apetece? Quantas mamães estão grávidas é que também o problema já é de raiz? Simplesmente te dizem, tome ácido fólico, evite fumar e tomar álcool e já está. E o resto? É um ser vivo que vai nascer e a tua alimentação é viva ou é morta? Como é que está o teu corpo? Limpo ou sujo? Tens doenças, sim ou não? Tens dores, sintomas, patologias? Então, tudo isto, Carla, a nível das crianças, vem desde a raiz, mas não é só na criança quando já está cá fora. É antes. Essa vida demora 9 meses em gestar-se. E nesses 9 meses, não é só esses 9 meses, é os 9 meses anteriores dela ser criada. A partir de que momento começamos a gestar essa vida? Não é só cuidar-se os 9 meses da gravidez. É um ano antes, pelo menos. Sim? Pelo menos. Ok? Porque o corpo, os intestinos, têm informação não só da tua vida, senão de várias gerações. Por isso é que se fala da genética. Mas o que conta, na verdade, na tua vida, como corpo físico, é a epigenética, que são os hábitos, o estilo de vida. E isso modifica o código genético do teu corpo. Igual que se fosses um computador e quisesses reprogramar uma informação. Se tu mudas os teus hábitos, a tua alimentação e a informação do teu DNA, sim, tu consegues reprogramar essa informação. De forma que, se antes era um corpo sujo, agora é um corpo limpo. Se antes vibrava baixo, agora vibra alto. Se antes tinha uma frequência energética muito baixa, agora tem uma frequência energética muito, muito alta. Ok? Espero ter respondido à tua questão. É algo que daria aqui para muitas lives, sim, mas o problema de raiz e a culpa, obviamente, não é da criança. Muito bem, continuamos. Tema do peso que estávamos a falar e para ir fechando esta live. Se tiverem alguma dúvida, depois podem ir partilhando por aqui neste grupo. Ok? Então, antes de mais, tema de peso e fígado. Já falamos do tema do metabolismo. Estávamos a falar das autoimunes, é a mesma coisa. O que é que acontece? O que é que existe em si? Um fígado que ou queima rápido ou queima lento. Existem pessoas que parecem uma trituradora de comer alimentos, sim, e estão magras como um pau. E existem aquelas que só por respirar engordam, verdade? Então vemos que a velocidade a que comem é diferente. Temos 2 exemplos completamente diferentes. O magrinho que parece uma trituradora e o gordinho que quase não come e só por respirar engorda, sim? Um come muito e outro come pouco, sim? A velocidade ao que processa os alimentos, o fígado, é o que vai determinar que a pessoa acumule ou não peso. Mas nada tem a ver com o metabolismo. O metabolismo simplesmente é um indicador de que és um ser vivo, que existem funções e interações orgânicas de forma natural, sim? Senão não existiria vida. Agora, a questão quando se fala de uma forma sesgada é errónea de que o problema é um metabolismo lento, é falso. Teríamos que falar de fígado que queima rápido ou um fígado que queima lento. O que é a mesma coisa? Um fígado que queima rapidamente a comida, processa rapidamente a comida que acabas de ingerir, ou que um fígado que processa rapidamente vírus, bactérias, toxinas, ou pelo contrário, faz esse trabalho de forma lenta. Se faz muito rápido ou faz muito lento, sim, sempre vamos ter problemas. Olhem só, o que queima muito rápido é magro, magreza extrema, e o que queima muito, muito lento tem tendência a acumular toxinas, sim? É uma forma de proteção do corpo, então temos que encontrar um equilíbrio médio, sim? Temos que ter aí um ponto de equilíbrio e isso passa por limpar o nosso organismo, sim? Por isso é que uma pessoa, se fizer uma limpeza ao fígado uma vez por ano, é muito provável que passado 12 meses sinta-se outra vez tóxica, carregada, densa. O corpo, quando está denso, tem uma energia de carvão, está carbonizado, igual que o motor de um carro, carbonizado. Quando o corpo está limpo, está numa energia de silício, leve, alta, alto astral, vibração muito, muito alta, ok? Então, o que é que nós temos que focar-nos? Sobretudo no papel que desempenha o fígado e cuidar desse órgão esquecido. Muitas pessoas dirão, Catarina, mas não, o meu excesso de peso tem a ver com as glândulas da tiroide, ou tem a ver com as glândulas suprarrenais, ou tem a ver com outro tipo de hormonas. Bem, então isto é um claro exemplo de que o problema é fígado. Porque o fígado é a fábrica das tuas hormonas. Se não és feliz, o corpo produz pouca serotonina. Se não consegues dormir bem e tens um sono, acordas muitas vezes de noite ou tens insónia, significa que o corpo produz pouca melatonina. E o fígado é a verdadeira fábrica de hormonas. Por um lado filtra toxinas, mas por outro lado é o que fabrica hormonas. Então, se não está a fabricar hormonas na medida certa, o que é que temos que fazer? Colocar o foco e a atenção no fígado. Sim?
E colocando o foco e a atenção no fígado, limpando de dentro para fora, então o corpo vai conseguir reajustar-se, vai conseguir equilibrar-se, vai começar a funcionar como uma máquina perfeita, sim? O corpo humano, a inteligência artificial biológica é uma máquina perfeita. Se utilizarmos as ferramentas corretas, o corpo funciona de forma correta. Está igual à idade que tenhas. O corpo, a única coisa que acontece é que envelhece biologicamente, fisicamente, sim? Umas rugas, sim? Um aspecto mais envelhecido. Mas a nível orgânico, a nível interno, o corpo com 50 anos pode funcionar como com 30 ou até melhor. Sim? Com 60 pode funcionar melhor que com 40 e com 70 também. É mais, o corpo, ao fim e ao cabo, quanto mais velhinho, quanto maior, sim, é sinal de calma, de sabedoria, de paz interior e não o contrário. Sim? Até aqui, tudo bem? Quero ler os vossos comentários. Existem outras chaves que são muito importantes, que têm a ver com não só a falta de combustível. Então, o que é que acontece quando este fígado, esquecido, este órgão, e não prestamos atenção? O que é que está a acontecer? Porquê é que há fome misteriosa? Porquê é que há excesso de peso? Por um lado, o sangue está sujo. Sim? Temos que oxigenar e limpar o sangue. Por outro lado, o que estávamos a falar antes? O fígado não processa, não queima bem, sim? Ou queima muito rápido ou queima muito lento, sim? Então temos um problema a nível de fígado. E por outro lado, temos um dos fatores mais importantes, sim? Que é a presença de metais pesados. Metais pesados, pesticidas, herbicidas, vírus, bactérias, vírus como o Epstein-Barr que se alimenta de outras toxinas. Então, há um conjunto de fatores que temos que ter em atenção. Então, se eu tenho uma doença ou um problema de saúde, não é tomar um chá ou é tomar um líquido de Botorotuturo, ou não sei quem é que me disse isso por telefone, que eu até dizia, meu Deus, se acharmos que através de consumir uns chazitos e umas coisitas vamos eliminar toxinas, sim, estamos muito longe de enxergar, de ver realmente aquilo que alberga e esconde o nosso corpo. Sim, poderia-vos mostrar uma bíblia de fotografias de tudo aquilo que esconde o nosso corpo, desde parásitos, vírus, bactérias, muco colónico, ácidos, líquido ácido. Sim, é incrível aquilo que guarda o corpo dentro. E essa porcaria são toxinas, sim? Por não falar das oxitocinas, que as oxitocinas dependem também de pensamentos negativos, sim, que têm a ver com a frequência do fígado, que são adictivas. Então, há pensamentos que são adictivos. Isso leva-te a ter uma série de crenças mentais e a não sair desse bucle negativo. E tu dizes, não, é porque eu tinha muitas crenças, porque era por uma questão de educação familiar, o meu papá, a minha mamã ensinaram-me assim o assado. Não, porque se tu já identificas ainda mais uma razão como para mudar isso. Sim? O problema é que existem oxitocinas. Então, se o fígado está colapsado e a frequência é baixa, pois esses pensamentos bioquimicamente geram adição. Por isso é que muitas pessoas, mesmo que tenham informação, desde um ponto de vista teórico, eu sei que isto faz mal, eu sei que isto faz bem, não saem da cepa torta, sim? Continuam ali a fazer a disciplina errada. Sim, eu costumo dizer que a disciplina tem duas direções, a errada e a correta. Há muitas pessoas que são muito disciplinadas, mas no caminho errado. Todos os dias comem pãozinho, todos os dias cafezinho, todos os dias comem o seu peixinho, a sua carninha, as suas coisinhas que acham que é super saudável, mas é só uma crença. E elas são muito disciplinadas, mas é no caminho errado. Então temos que girar, sim? Se queremos despertar. Essa é só uma sugestão. E por outro lado, obviamente através da comida, sim, também da comida, o ar que respiramos e tudo, ingerimos muitos químicos através da medicação. Há pessoas que tomam medicamentos e se não tomam medicamentos, tomam suplementos, que é quase ainda pior, sim? Também têm químicos, aditivos, conservantes, etc. Então uma gastadeira de dinheiro, sim? Por isso, dúvidas que vocês tenham, podem colocar aí no chat se tiverem dúvidas. Outro fator importante, não mencionamos aqui, mas sobra dizer, que é o tema do cortisol. O cortisol é uma hormona que gera stress no organismo, mas não pensem que o stress é gerado porque o patrão é um filho da mãe ou a patroa é uma filha da mãe, sim. O stress e o cortisol é gerado porque o corpo está inflamado. Então, se há inflamação
A nível de fígado, há cortisol, que é essa hormona que te gera stress, ansiedade e que estás como uma agitação mental que não consegues controlar nem o teu corpo, nem a tua comida, nem as tuas rotinas. E não consegues estar em paz, em equilíbrio, sim? Não te consegues nem organizar na tua vida. Então, esse cortisol, sim, vai gerar muito stress e o cortisol gera inflamação. O corpo, quando está inflamado, vai ativar certos mecanismos de defesa e um deles é acumular gordura, é acumular toxinas. Portanto, eu sempre digo, um corpo limpo não há nem ansiedade nem toxicidade. Sim, estamos em harmonia, estamos em paz, estamos calmos, ok? Portanto, a comida não é algo que te ataca, só te ataca se estás a comer comida antinatural e antifisiológica, não adaptada ao teu organismo. Isto é algo que nós vemos muito em detalhe, com lupa, dentro do protocolo de limpeza ao fígado. E por outro lado, dizer-te que se tens excesso de peso, não te preocupes, porque podes mudar o jogo da tua vida simplesmente limpando o teu corpo de dentro para fora. A mesma coisa te digo se és magro ou magra, ou se levas uma luta também contra o não consigo engordar, sim, porque realmente podemos mudar todos os mecanismos do nosso organismo, simplesmente temos que utilizar as ferramentas certas. Por isso, se és dessas pessoas que têm problemas a nível físico, ou a nível emocional, ou a nível espiritual, pensa bem nesse órgão que é um órgão esquecido, mas que pensa, que sente e que respira. Por isso, almas bellas, divinos e divinas, vamos deixar esta live por aqui. Se tiverem dúvidas, eu sei que